Olá, pessoal! Gostaria de agradecer o convite para poder participar desse importante curso, fruto de parceria entre a Escola de Governo do Senado Federal e a Escola Superior de Guerra, cujo objetivo é discutir a relação entre a Defesa Nacional e suas interligações com o Poder Legislativo. Também gostaria de cumprimentar, em nome do Ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, do senador Fernando Collor e do deputado federal General Peternelli, todos os participantes desse importante curso. No contexto das competências do Congresso Nacional, a função principal da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é supervisionar e oferecer sugestões de balizamentos nessas áreas. Ano passado, a Comissão de Relações Exteriores realizou 67 reuniões ordinárias, extraordinárias e conjuntas. Foram analisados 23 projetos de decretos legislativos, 23 audiências públicas, entre outras ações. Esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, as questões relativas à comissão foram tratadas, na maioria das vezes, de maneira remota, como as tratativas para a reativação do Parlamento Amazônico. Além, é claro, de citar a força-tarefa para sabatinar em um só dia 32 indicados a cargos diplomáticos, iniciativa inédita e histórica no Senado Federal. E dessa situação, tira-se aqui uma conclusão positiva diante das dificuldades que foram nos impostas. A gente observou que as sabatinas podem perfeitamente serem realizadas de via remota, uma vez que você economiza de trazer, através do deslocamento do diplomata de um país para o Brasil, com passagens e diárias. As votações têm que ser presenciais, como foram feitas, mas as sabatinas podem perfeitamente serem realizadas de forma remota, como foram. Não há nenhum prejuízo no seu conteúdo e, principalmente, na participação interativa entre os senadores, entre a população em geral, através do E-Cidadania. Foi uma bela experiência que, com certeza, haverá de ser lançado mão nas sabatinas futuras. Com o propósito de supervisionar e oferecer sugestões de balizamentos nas áreas de relações exteriores e defesa nacional, a comissão atua em estreita coordenação com esses dois ministérios. Muitas ações comprovaram no ano passado essa parceria, como a reestruturação das carreiras das Forças Armadas, que chegou aqui na Comissão de Relações Exteriores numa manhã e no mesmo dia foi devidamente exaurida, sendo debatida e votada, a fim de enviá-la ao plenário do Senado da República. Situação essa que há anos estava parada e que a gente conseguiu, com essa coordenação e com essa sintonia entre o Itamaraty e o Ministério da Defesa, fazê-la prosperar. Algo também interessante para que tudo isso possa dar certo, isso é igual peças de uma engrenagem. Tem que funcionar harmonicamente e dentro do seu tempo certo. E a gente não pode deixar aqui de ressaltar a parceria que a gente sempre teve nos momentos que se precisou, não só no Ministério da Defesa, na pessoa do General Fernando, como também no Ministério das Relações Exteriores, lá do Itamaraty, com o nosso chanceler Ernesto Araújo. Todas as vezes que eles foram demandados, estiveram aqui na comissão para prestar os devidos esclarecimentos e dar a tranquilidade necessária para que os projetos pudessem avançar. Isso é fundamental para a gente poder ter tido o resultado que a gente teve. Também é importante ressaltar a competência essencial de aprovar a designação vinda do Executivo para algumas funções no âmbito da defesa e segurança pública, como foi o caso do diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Dr. Alexandre Ramagem, que foi realizada no dia 26 de junho de 2019. Vale a pena ressaltar que o sabatinado contribui muito para que a situação aqui corra na normalidade e na tranquilidade. Gostaria de ressaltar aqui o profissionalismo, a humildade e o comprometimento cívico que teve o doutor Alexandre Ramagem, que entendeu essa situação e veio visitando um a um dos senadores da comissão e também dos senadores que o aprovaram no plenário do Senado.
Isso é essencial para o resultado ter sido como foi. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional também cabe aprovar acordos internacionais, verificando se estão de acordo com os interesses nacionais. Nessa direção, uma vez verificada a propriedade e os interesses do acordo, muitas vezes é necessário trazer esclarecimentos que possam assegurar a aprovação do mesmo. Esse foi o caso do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos, que permitem a participação dos Estados Unidos em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, lá no Maranhão, aprovado em 12 de novembro do ano passado nessa comissão. Antes de aprovarmos o texto do acordo na Comissão de Relações Exteriores, convidamos o ministro Marcos Pontes para explicar os objetivos do acordo e, assim, convencer os senadores a aprová-lo. Isso foi feito e ele teve uma participação fundamental para poder tranquilizar todo o colegiado da Comissão de Relações Exteriores, como também o plenário do Senado da República. Vindo da primeira viagem internacional que fiz com o presidente, vi que o acordo pode contribuir comercialmente com a base de Alcântara para lançamentos de objetos espaciais, o que vai gerar indiscutivelmente desenvolvimento para toda a região lá do Maranhão. Uma coisa importante para ressaltar a todos vocês foi a visita que nós fizemos em loco à base de Alcântara, muito bem coordenada pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Lá a gente pôde observar o quanto que vai ser importante para o desenvolvimento, não só da região, como também vai colocar o Brasil numa situação de vanguarda nessa questão espacial. Mas o que mais me marcou, pessoal, nessa minha ida lá, foi a energia espiritual que eu acabei sentindo no momento em que eu desci da van para poder conhecer aquele lugar. Eu não sei se foi por causa do acidente que lá vitimaram dezenas de astronautas, de dezenas de técnicos, do último lançamento que teve de um foguete daquela base, mas o fato é que isso me marcou profundamente e isso me deu realmente a sensibilidade de que a gente tem que virar essa página para a gente poder fazer aquilo ali ser de acordo com o que era o ideal dessas pessoas que lá perderam as suas vidas. Além disso, as patentes de grande parte dos componentes tecnológicos dos objetos da indústria aeroespacial têm patentes dos Estados Unidos e o acordo prevê um plano de controle de transferência de tecnologia, o que no futuro é fundamental para o desenvolvimento científico do Brasil. Outro acordo muito importante entre o Brasil e os Estados Unidos, que também participei da assinatura, foi o Acordo de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação, Acordo RDTE, assinado em 8 de março desse ano, durante a visita que fizemos ao Comando Militar do Sul, lá nos Estados Unidos, órgão responsável por coordenar as operações militares dos Estados Unidos no Caribe, Centro e América do Sul. Fomos recebidos pelo comandante e também algo muito importante para o desenvolvimento tecnológico das Forças Armadas no nosso país. Em agosto, o acordo foi enviado para apreciação do Congresso Nacional. Entre os setores contemplados estão o de pesquisas, desenvolvimento, testes e avaliação. O texto também estabelece troca de informações entre Brasil e Estados Unidos e abre caminho para futuros projetos com a possibilidade de aperfeiçoamento das capacidades militares, permitindo que o Brasil tenha acesso a fundos de investimento no setor que totalizam 100 bilhões de dólares. Isso mesmo, pessoal, 100 bilhões de dólares. À frente da Comissão de Relações Exteriores, visitei o Comando Militar do Norte e vi de perto a realidade das tropas que vivem na fronteira da Amazônia brasileira, que defendem assim a soberania nacional e protegem a região contra crimes transfronteiriços e ambientais. Justamente por isso, tomei frente nessa questão da reativação do Parlamento Amazônico, para que nós brasileiros tomemos frente nessa questão da narrativa sobre o que realmente acontece na Amazônia brasileira.
uma experiência pessoal que eu gostaria de partilhar com vocês aqui é o seguinte: não há nenhum soldado mais bem treinado do que o soldado do Exército Brasileiro naquela região. É impressionante a habilidade que eles têm de sobrevivência na selva, de lidar com as questões que normalmente se tornam difíceis dentro de uma mata fechada. Eu pude constatar isso e ver isso em loco. Tanto é que, após o treinamento que eles recebem do Exército Brasileiro e quando dão baixa, ao redor, muitos países buscam contratá-los para poder eles desempenharem as funções que eles aprenderam com o nosso Exército Brasileiro. Essa é uma situação que me fez refletir muito, porque o soldado brasileiro naquela região não tem para ninguém. Eles realmente têm a destreza de saber vencer as dificuldades dentro da selva e, com isso, proteger de uma forma efetiva as fronteiras do Brasil. Outra situação que eu pude constatar é uma realidade totalmente diversa do que a gente vê pela imprensa nacional. Porque a gente pegou um avião aqui, descemos lá em Belém do Pará. Em Belém do Pará nós pegamos uma outra aeronave, fomos até Macapá. De Macapá nós fomos até Oiapoque, com horas e horas de voo em cima de floresta. Eu pude constatar, numa época do ano passado, que se estavam divulgando queimadas, poucos focos de queimadas. Ou seja, o que eu vi lá de cima não era o que a gente acaba vendo na televisão. Isso me preocupou, porque a narrativa dessa situação precisa ser retomada de uma forma competente pelo governo federal. Daí a necessidade que também vi da recriação do Parlamento Amazônico, porque membros do Parlamento dos países por onde tem a Amazônia deverão se reunir e traçar indicadores confiáveis para que a gente possa passar para a sociedade exatamente o que está acontecendo na Amazônia. O que a gente não pode é cair nessa politização de narrativa que faz com que todos nós fiquemos sem saber o que realmente está acontecendo lá. O que eu vi ano passado de cima do avião não é a narrativa que a gente vê na televisão. Isso eu posso afirmar para vocês. Outro aspecto importante que me fez tomar essa atitude da recriação do Parlamento Amazônico, e eu não falei nada com o presidente Bolsonaro. Na mesma época que eu tive esse lampejo, essa sensibilidade, o presidente criou o Conselho da Amazônia e colocou o general Hamilton Mourão para poder chefiá-lo. Mas aqui na Comissão de Relações Exteriores a gente recebe muitas delegações de fora, porque eles vêm para conhecer o Parlamento Brasileiro e quem acaba sendo o anfitrião dessas delegações aqui somos nós. E a gente sempre viu uma narrativa acompanhando a narrativa da imprensa desses parlamentares, de mais diversos países que vocês possam imaginar. Parece que eles até combinaram entre eles. Dinamarca veio aqui, França veio aqui, Países Baixos vieram aqui, Alemanha veio aqui, e todos colocando da seguinte forma: se for desse jeito, a gente não vai votar a favor do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eu me lembro que logo depois que eu vim dessa viagem lá para o Comando Militar Norte, eu falei para uma dessas delegações, eu não me lembro qual que foi. Falei: pessoal, não é isso que acontece lá. Vocês não querem ir para lá para poder ver? E eles toparam. Na mesma hora eu liguei para o representante do governo do Amazonas, eles fizeram um intercâmbio com esse pessoal, recebeu esse pessoal lá. Na volta deles, além das marcas de mosquito que tinha para todo lado deles, eles falaram: realmente não é aquilo que a gente viu pela imprensa. É uma situação diferente que nos vai fazer repensar esse assunto. Daí eu digo para vocês, nada melhor do que botar esse pessoal para visitar em loco
o que realmente está acontecendo do que ficar nessa guerra de narrativa que a gente vê que existe entre a imprensa, o governo, as ONGs. Vamos nós tomar rédea dessa situação. Se tiver errado, vamos corrigir, porque a gente não está aqui para cometer erro. Vamos corrigir. Agora, se não tiver errado, a gente tem que passar a narrativa certa para a sociedade. Outra experiência marcante que esse mandato da Comissão de Relações Exteriores me proporcionou foi o treinamento anual dos fuzileiros navais. Visitei o campo de instrução lá em Formosa, aqui pertinho de Brasília, para a demonstração do grupo de elite da Marinha, que envolveu quase 2.000 militares, 95 viaturas, 38 ônibus, para mostrar o comprometimento e a dedicação nesses 11 dias de trabalhos intensivos do pessoal da Marinha, dos fuzileiros navais. Uma experiência também marcante nessa situação é que a realidade desse treinamento é algo inconteste. Para quem está lá no local, parece que você se envolve num campo de guerra e realmente é susto após susto, porque o cara atira, é canhão, é bomba. O meu fotógrafo, que estava acompanhando, num determinado momento que estourou um canhão lá, a máquina dele caiu, perdeu a máquina, para vocês verem a realidade da situação. Parabéns aos fuzileiros navais e à Marinha do Brasil por fazer esse treinamento e que muitas vezes a gente acha que não existe, que se tiver alguma situação dessa de guerra, tem que ir lá e poder combater. Não é assim, eles têm que treinar, tem toda uma técnica atrás disso e eu pude constatar isso em loco. E a importância disso é a gente poder ter essa constatação e a hora que vir para cá, para o Congresso Nacional, projetos que visem aumentar o orçamento das Forças Armadas, que a gente possa aqui ter uma boa vontade, porque a gente vê o quanto que isso é importante para a defesa nacional. Eu pude passar isso para os meus pares aqui e realmente é algo que realmente me marcou também nesse período frente à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ressalto aqui que eu sou o relator do Plano Nacional Estratégico de Defesa e o livro branco que chegou aqui já nas nossas mãos e estamos esperando a retomada das sessões presenciais da comissão e do plenário para que a gente possa botar avante essa questão. Muitas vezes, nós, representantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cabe o papel moderador entre setores da sociedade e o Executivo. Por isso, realizamos várias audiências públicas. Convidamos em abril de 2019 o ministro da Defesa, General Fernando, para discutir os projetos da pasta e as perspectivas para o futuro. Nessa ocasião, o ministro falou sobre a reestruturação que pretendia fazer nas Forças Armadas. Falou sobre a importância de aumentar o investimento para custeio da pasta, que passou de 8 bilhões em 2011 para 4 bilhões em 2019. Também ressaltou o trabalho para monitorar a extensa área de fronteira brasileira, com cerca de 17 mil quilômetros quadrados, que conta com efetivo de 25 mil militares por ano. Falando sobre o monitoramento de fronteiras, acompanhei de perto, como presidente da CRE, o CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras mantidos pelas Forças Armadas. Realizei audiência pública na CRE e também fui a Ponta Porã, lá no meu estado, conferir o funcionamento do sistema. 88% dos municípios do Mato Grosso do Sul são rota de tráfico e necessitam desse sistema de vigilância. Quando a gente constata o tamanho da nossa fronteira, é praticamente impossível, através somente do ser humano, fazer o policiamento dessa fronteira toda. Daí a necessidade desse sistema. E digo para vocês, houve, na ida de vários parlamentares lá para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, para conhecer esse projeto, uma mudança de concepção, porque eles perceberam que a partir do momento que a gente policiar de forma logística através de computadores, de sistema de internet a nossa fronteira, muitas das drogas que por lá passam não vão chegar aos grandes centros,
fazendo a violência, o tráfico de drogas, o contrabando, o tráfico de armas, etc. Então, esse é um projeto estratégico para o Brasil. Lá na nossa fronteira, a gente sente de perto o problema da violência. E não tem campanha que não se aborda esse assunto. Toda campanha que lá é feita é como prioridade da população a questão da segurança pública. De tal sorte que aqui no Congresso Nacional nós estamos prontos, receptivos para poder organizar recursos e botar para frente esse SISFRON, que é o Sistema Informatizado de Monitoramento de Segurança nas Fronteiras. Também debatemos em 2 audiências públicas o Programa Nacional de Defesa Cibernética, que ao lado do espacial e do nuclear é estratégico para a defesa do país. Vimos a necessidade de aperfeiçoar os nossos dispositivos de segurança e adotar procedimentos que diminuam a nossa vulnerabilidade dos nossos sistemas. Também vimos que o principal alvo dos ataques, 90%, são contra pessoas e não contra instituições, justamente por serem mais vulneráveis aos hackers. O Brasil ocupa a 70ª colocação no Índice de Segurança Cibernética da União Internacional de Telecomunicações. Por isso, essa é uma questão muito preocupante. 100% dos órgãos federais, estaduais e municipais utilizam a internet, que também está presente em 80% dos lares brasileiros, com mais de 120 milhões de usuários. O Brasil é o 2º país do mundo que tem sofrido perdas econômicas com ataques cibernéticos. Foram mais de 80 bilhões entre 2017 e 2018. Acompanhamos de perto, junto com o senador Espiridião Amin, o trabalho de defesa cibernética brasileiro. Quero aqui ressaltar também o quanto isso é importante para que a gente possa garantir de forma futurista a nossa segurança. De tal sorte que nós aqui também estamos sensíveis ao aumento do orçamento nessa área para que o Brasil possa se defender, sendo nós, como estamos sendo, uma potência econômica para o mundo. Outra questão importante relativa a essa área: o leilão do 5G, que deverá ocorrer no ano que vem. Já fizemos algumas reuniões internas aqui na comissão, outras em caráter reservado, em que a gente não pode tecer nenhum comentário por uma questão ética, mas algo eu posso colocar aqui para todos vocês. Há uma preocupação latente nesse quesito, não só das autoridades do Executivo Nacional, como também do Congresso Nacional. Temos que ter muita moderação, muito bom senso e, mais do que isso, um juízo plenamente formado de que essa é uma questão estratégica para a soberania nacional. Por último, gostaria aqui de fazer algum comentário de outro apêndice que existe na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CECAI, que é a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Esse ano nós estamos presidindo. Ano passado foi presidido pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. É uma comissão também estratégica, importante, e que coube a nós conduzir essa questão dos dossiês produzidos pelo Ministério da Justiça. E qual foi a conclusão que a gente chegou? Não existe dossiê nenhum, existe sim relatórios inerentes para subsidiar o chefe do Poder Executivo de informações a respeito de atividades que possam vir a macular a segurança institucional do nosso país. A partir do momento que isso foi constatado, vocês observaram que esse assunto terminou. Ou seja, algo que era corriqueiro, que nos outros governos, desde a época lá de trás, de Sarney, sempre foi feito. Ou seja, a partir do momento que houve esse vazamento, e isso eu acho que deve ser apurado, porque vazou dali de dentro, foi justamente para prejudicar o ministro Dr. André Mendonça e o governo do presidente Bolsonaro.
A gente observou que não tinha nada demais nesses questionamentos, as coisas contidas daquele relatório, mesmo sendo em caráter reservado. Depois que eu fiz uma análise, eu observei que é um trabalho corriqueiro daquela instituição e que deverá continuar sendo feito, observando criteriosamente a questão da segurança nacional. Amigos, o trabalho da Defesa Nacional brasileira e do Poder Legislativo estão totalmente interligados. Fiquei muito feliz por poder dividir um pouco da minha experiência pessoal com todos vocês. Nesse sentido, esse curso é muito importante, porque vai ajudá-los a compreender os conceitos da Defesa Nacional, o papel do Ministério da Defesa e das Forças Armadas no Brasil, e os projetos e programas estratégicos para subsidiar melhor os trabalhos do Congresso Nacional no âmbito da defesa. Quero aqui ressaltar que sem essa sintonia de respeito, de consideração, de bom senso, divergindo em alguns aspectos, mas sempre com educação, a gente conseguiu chegar nesse resultado que aqui estamos apresentando. E eu gostaria de dividir todo o fruto desse trabalho na pessoa do ex-presidente Fernando Collor, que está aqui participando desse evento conosco, que, fazendo parte, como faz, da Comissão de Relações Exteriores, foi algo que me inspirou a poder levar para frente esse trabalho. Vez que a imagem do ex-presidente Fernando Collor aqui nessa comissão é uma imagem assídua, produtiva e sempre voltado aos interesses da nação brasileira. Do mais, agradecer a participação de todos. General Fernando, muito obrigado por lembrar da gente nesse momento e dizer que estamos prontos aqui, junto com o Congresso Nacional, muito bem representado pelo deputado general Peternelli, aí também presente, para edificarmos um Brasil justo, solidário e cada vez maior para todos nós. Vamos para frente.